Bom dia, um lindo domingo a todos nós. Bom dia, Flávia Gabriotti, a primeira que chegou aqui. Leandro também, ó, já está aqui, nosso cantor, né? Então, estamos começando mais uma live em defesa da vida animal pela Rai TV e pela Soul, exclusivamente. Estamos no Instagram agora, viu, gente? Então, vão avisando, vão aí compartilhando, toca aí no aviãozinho, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? A gente está meio que assim num clima de meio saudoso, porque esse já é o penúltimo episódio. O próximo já é o Move Chef, né? E se prepare, porque vão ter surpresas maravilhosas no Move Chef, né? Então, esse episódio 10 da segunda temporada é alimentação vegetariana e reforma íntima. Olha que combinação. Eu vou fazer a descrição de imagem para os nossos irmãos que fazem uso desse recurso. Então, nós estamos em 3 na tela. Eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher branca, de cabelos louros, hoje estou usando rabo de cavalo, e uma camiseta de malha cinza. Atrás de mim, uma parede lilás. À sua direita acima está a nossa querida Patrícia Cunha, da turminha do Move. Ela é uma mulher de pele branca, de óculos grandes, de armação, tem os cabelos curtinhos grisalhos, e está usando a camiseta Amor e Criação, não é isso, Patrícia? Do Move, do Movimento pela Ética Animal Espírita. E atrás dela tem um armário e estante. Centralizada abaixo, está pela primeira vez aqui a Gabriela Pepe. Muito bem-vinda também. Gabriela é uma moça morena clara, ela tem um óculos também grande, de armação, tem os cabelos castanhos até a altura dos ombros, está vestindo uma camiseta branca, não sei se é do Move, Gabi? Também? Em transição planetária alimentar. Olha que legal, muito bom. Todo mundo uniformizado. E atrás dela tem uma parede com as plantinhas ali do lado. Gente, Patrícia, por favor, abra o microfone para dar um bom dia ao pessoal que está chegando aqui. Bom dia a todos. Conforme a Cris falou, vamos sentir saudade desses encontros. Foi um prazer imenso conhecer a Cris e interagir com tantas pessoas que acompanharam a gente durante essas temporadas, né? Foi excelente. Espero que o nosso domingo seja muito agradável. Amém. Se Deus quiser. Gabi, bom dia, querida. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã de domingo e que seja bastante proveitosa para todos nós. Muito bom, Gabi. Olha, para quem está chegando hoje pela primeira vez, né? Nós fazemos o estudo desse opúsculo aqui, ó. Tem esse nome, né? Diferente, opúsculo, mas é livreto, é um livretinho da FEB, Federação Espírita Brasileira, em parceria com o pessoal do MOV, com a turminha do MOV que está aqui com a gente, tá certo? Então, aqui nós temos 54 mensagens de benfeitores sobre a alimentação vegana, sobre a terra, sobre os animais. Tem mais de 200 mensagens que eles pesquisaram. Aqui é um pouquinho, um pedacinho só, né? Então, como é que se adquire esse opúsculo? Se você fizer a compra de um livro pela FEB, você vai ganhar naturalmente, vem dentro da caixinha esse opúsculo, tá certo? Mas você pode também baixar o PDF pela própria FEBnet, no site do MOV, e acompanhando. Hoje nós estamos na página 40 e... Vamos dizer agora para vocês, tá? Página 46, quem estiver aí acompanhando com a gente, tá? Casas espíritas estão estudando aqui por essas lives, né? Você pode assistir as anteriores e podem solicitar a FEB, mandar um e-mail pedindo opúsculo que eles enviam para vocês, tá certo? Para o estudo. Então, Juco Tolo já chegou aqui também, né? O reforço da gente aqui no chat, a Adriana Rossi. Vamos ver a Inês Soares também, todo mundo que sempre está aqui com a gente, né? E os demais sejam bem-vindos. E vamos trabalhar, né, meninas? Hoje tem 4 mensagens, normalmente tem 3. E nós vamos começar por Joana de Ângeles, uma mensagem que está lá em Dias Gloriosos, da Editora Leal. Quem psicografou? O nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Então... Cris, oi, amor. Desculpa te interromper, é que eu trouxe uma referência para a gente fazer uma introdução antes de começar
entrar então, Tá bom? Vamos sim, fica à vontade. É porque, assim, a gente anunciou vegetarianismo e reforma íntima, né? E quando a gente fala em reforma íntima, a gente lembra logo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá tem todas as diretrizes, né, que a gente precisa seguir para ser um homem de bem. Então, nós lembramos do capítulo 17, Sede Perfeitos. No item 3, os espíritos vão listar todas as características do homem de bem, que é o nosso propósito aqui na Terra, né? Muitas vezes a gente se desvia, esquece, dando mais valor às coisas materiais. Mas a gente tem que lembrar sempre que o nosso verdadeiro propósito de estarmos aqui encarnados é evoluir e atingir essa perfeição relativa que os espíritos tanto nos dizem. Não vamos atingir a perfeição absoluta, porque essa perfeição só Deus tem, né? E Ele é o único, mas a gente pode sim atingir a perfeição relativa. E logo no primeiro parágrafo, eu trouxe aqui um trechinho que para mim assim foi um resumo, né, de todas essas características que a gente precisa buscar sempre para a nossa evolução. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. E aí, tem um outro item nesse mesmo capítulo, que agora a gente pode fazer um link da reforma íntima com o vegetarianismo, que se chama Cuidar do Corpo e do Espírito. Podem procurar lá, está no Evangelho, capítulo 17, item 11, que os Espíritos dizem o seguinte para nós: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, e eles ainda complementam assim: para que essa prisioneira, né, falando da alma, que está presa nesse corpo físico, viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Então, quando a gente fala sobre nós aqui que somos nutricionistas, né, falando da parte da alimentação vegetariana, a gente sabe hoje, através de vários estudos científicos, que a alimentação vegetariana ela é a mais adequada e a mais saudável para nos nutrir. Então, quando a gente se alimenta, né, adequadamente, nós estamos cuidando do nosso corpo físico, da nossa máquina, desse corpo que foi cedido a nós nessa encarnação para a nossa evolução. E esse corpo, ele precisa estar são, disposto, forte, não sou eu que estou falando, são os espíritos lá no Evangelho, para que a gente possa desenvolver tudo que a gente veio fazer aqui, para a gente poder ter uma vida a cada dia, buscar, né, se esforçar para ser um pouco melhor hoje do que nós fomos ontem. Então, eu achei importante trazer essa referência, porque aí a gente introduz o tema, né, e faz esse link aí, porque muitas pessoas, quando eu falei, né, que o tema da live, me perguntaram, mas o que tem a ver vegetarianismo com reforma íntima? Na minha opinião, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? E foi maravilhoso esse preâmbulo, viu? Muito bom mesmo, né? Mas vamos lá, então, né? E vai começar com você, né, Gabi, fazer o comentário dessa mensagem linda aqui de Joana, do Dias Gloriosos, gente, tá certo? Psicografia de Divaldo, pela Leal, editora. Então, ela fala assim, a benfeitora: diante das naturais transformações experimentadas na estrutura da Terra e da desnecessidade da ingestão de carnes cruas, de excessos gordurosos animais,
de abusos na atividade da máquina física. Como consequência de menores exigências emocionais e mentais sobre a mesma, as necessidades têm se transferido mais para o campo das expressões superiores, desse modo alterando-lhe um mecanismo funcional. Olha, já está falando aqui do homem de bem mesmo, dessa busca, né, dessa transformação, ó, no campo das expressões superiores, que a gente naturalmente segue, né, na evolução. Fica à vontade, Gabi. Essa é uma das inúmeras referências que a gente vai encontrar nas obras complementares da doutrina espírita sobre a desnecessidade do consumo dos alimentos de origem animal, tá? E essa referência me fez lembrar uma referência lá no Pentateuco, no Livro dos Espíritos, que é uma questão muito discutida pelos espíritas, a questão 723 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o seguinte: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? E olha a resposta dos espíritos. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. E ele conclui falando o seguinte: ele, pois, tem de se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1860. Naquela época, não existia nem a profissão de nutricionista. Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa profissão tem pouco mais de 50 anos de existência, tá? Então, imagina se os espíritos falam naquela época que a gente não deve consumir carne, né? E as pessoas não saberiam fazer as substituições adequadas e tudo mais. Então, a gente sabe que as obras complementares vieram exatamente para atualizar alguns conhecimentos que naquela época a gente não estava preparado para receber. Então, quando ele fala que a gente tem que se alimentar conforme reclame a sua organização, eu me lembrei o seguinte: nós, seres humanos, temos nosso trato gastrointestinal, ele tem todas as características de um animal herbívoro. O animal carnívoro, ele caça, ele mata e ele come a sua presa imediatamente. Por quê? Após a morte do animal, começa a haver o processo de deterioração, de putrefação daquela carne. E aí, nós, seres humanos, a gente acaba, como fala até o livro de um professor, né, o Alphonse Balbach, ele fala o seguinte: os irracionais que comem carne, ou seja, os animais carnívoros, eles preferem ao natural. Eles são verdadeiros carnívoros, né? Não é como nós que somos feitos para comer vegetais, mas comemos alimentos de origem animal. Esses animais não a falsificam e nem a disfarçam para mudar-lhe o gosto e o cheiro. O ser humano, porém, altera e dissimula a carne com temperos, para neutralizar a repugnância que esta produziria à sua vista, ao seu olfato e ao seu sabor. O homem engana seu verdadeiro instinto com grave prejuízo de sua saúde. Então, eu desafio qualquer um que está aqui nessa live a sair, matar um animal e comer ele, fresco ainda, recém-morto. A gente não foi feito para isso, não é o nosso instinto. Agora, qualquer um aqui é capaz de ter uma horta, plantar um alimento, esperar, cuidar e depois colher e comer esse alimento. A maioria dos vegetais, se não todos, né, a gente consegue mastigar e engolir cru. A gente não precisa, inicialmente, né, não precisaria de colocar nenhum tempero ou nenhum processo de cocção. E já as carnes não, as carnes a gente precisa fazer várias coisas para enganar, né? Para nos enganar e conseguir consumir esses alimentos que
nós não fomos feitos para consumir. Então, os espíritos falam que a gente deve se alimentar conforme reclame a nossa organização. Muito bom. Você me lembrou também, sabe o quê, Gabriela? Que nós criamos necessidades, né? Então, não só nesse aspecto, mas em todos. Com relação aos excessos da gente, com relação ao consumismo de objetos, né, de aquisição de bens materiais, até nas relações também, nas questões emocionais, nós criamos necessidades que não precisaria. Então, a gente termina sofrendo com isso, porque tudo que é demais, tudo que é um excesso, pesa, né? Não nos preenche interiormente, não preenche nosso espírito, nossa alma, né? Então, a gente fica naquele círculo vicioso, né? A ideia é torná-lo um círculo virtuoso, né? Que a gente se alimente realmente do que o espírito, que nós somos espíritos, precisa, né? Prioritariamente. Não que não vá dar conta das coisas, das questões materiais, obviamente nós estamos no mundo, né? Temos que agir nele, inclusive, como está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós temos a obrigação de contribuir, né, com a instalação do reino de Deus na Terra, mas nós precisamos prioritariamente nos alimentarmos das coisas, das virtudes, né, do que é natural da gente, que é o espírito, realmente. E, no mais, com relação às coisas naturais, são as necessidades básicas, né, para a nossa sobrevivência, para nós conseguirmos dar conta da nossa missão, né, que a gente vem cumprir aqui na Terra, do nosso propósito, né? Muito bom. Muito interessante essa abordagem aí da gente criar, né? A gente, desde sempre, então, vivia criando necessidades, mesmo no momento que estávamos tão simples, né, tão rudes, tão rudimentares. Obrigada, amor. Vamos lá, dona Patrícia. Patrícia tem Allan Kardec para ela, questão 724, do Livro dos Espíritos, da FEB Editora, a tradução de Guilom Ribeiro. Kardec pergunta aos amigos espirituais: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Você quer que eu leia já a resposta ou quer falar primeiro? Pode ler a Posso resposta. ler? Então vamos lá. Os amigos espirituais dizem: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. E aí, Patrícia? Essa pergunta ela é muito, muito, muito interessante. E especialmente porque ela vem depois da 723, que a Gabriela falou, né? Então, na 723, a última frase que fala: ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização, né? Se nós estamos num processo evolutivo e sabemos que nos mundos superiores a alimentação vai ser mais etérea, porque em nosso lar, que é uma colônia espiritual que está inserida dentro do umbral, já não se consome alimentos como antigamente, né? E a gente, lendo o livro com atenção, vai ver que já houve o consumo de alimentos mais substanciais, que vem mentores de outras esferas nos ensinar a tirar, né, dos fluidos o que a gente precisa. Então, eu acho interessante que o pessoal que escolheu as referências se encadeiam, né? Joana, que termina falando do campo das expressões superiores. Quanto mais superior nós nos tornamos, mais sutil é a nossa alimentação, né? E menos nós temos essas necessidades que vocês falaram. Mas eu acho que a coisa mais interessante para mim dessa pergunta é o significado da palavra outros. Porque, veja bem, se na pergunta anterior eles disseram que a carne alimenta a carne e que o homem tem que se manter vivo, se essa abstenção de carne fosse contrária à subsistência do homem, seria um suicídio indireto, concorda? Porque eu estaria me privando de uma coisa essencial, então eu iria estar desperdiçando a minha encarnação
não apenas sem mérito, mas com grande demérito. Então, já fica aí um recadinho. Ninguém disse lá, mas não pode se privar, não, porque isso vai fazer mal à saúde. Não. A questão, os espíritos basearam no mérito, ou seja, abster-se de comer carne é uma coisa que pode acontecer, porque já existiam civilizações antigamente que não faziam consumo de alimentos de origem animal. Então, aí, olha só, ele responde, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Quem são os outros? Essa é a grande pergunta que eu acho que está sendo feita em tudo que a gente está falando aqui. O outro é só o outro da mesma espécie? O outro é o meu vizinho do lado? Então, eu vejo, num primeiro momento, duas categorias de outro que se beneficiariam dessa nossa abstenção. E isso já fica aqui um parêntese, porque muitas pessoas pensam que nós não comemos carnes porque nós não gostamos. Não é isso. Pode até ser que a pessoa não goste, porque realmente, quanto mais tempo você fica sem comer, aquilo te causa uma repulsa natural, porque você não vê mais um alimento, você vê um corpo sem vida. Então, aquilo não vai, como a Gabi falou, nem com tempero, nem com tempero. E até o sabor que fica residual, a gente sente. Né? Gente, isso aqui tem alguma coisa estranha aqui nesse, né? É impressionante. Então, quando a gente fala em sacrifício meritório, é porque nós também estamos nos abstendo do prazer. Né? Por exemplo, as pessoas que são vegetarianos estritos ainda não inventaram um queijo que substitua o queijo que derrete, puxa, estica. Mas quando você pensa em tudo aquilo que a Nath falou no nosso último encontro, que nós estaremos interferindo no processo evolutivo do desenvolvimento do amor, que começa da mãe com o filhote, eu tenho esse direito de interferir nesse processo? Não acho justo. Então, aí a gente volta naquele assunto, né, Cris? São escolhas, toda escolha tem consequências morais. Bom, então, o primeiro outro que é se beneficiar da nossa abstenção são os animais, que são nossos irmãos, que estão na cadeia evolutiva na nossa frente. E eles... Não pode entrar aqui, não. E eles... o que acontece? Esses animais não são vistos por nós como nós somos vistos pelos nossos benfeitores. Olha a paciência que eles têm. Há quantas décadas foram publicadas essas referências que agora que a gente está falando, é mesmo, não é? Então, Patrícia, há 10 anos atrás, eu não tinha a percepção do outro que eu tenho hoje. E uma coisa eu digo para você, quando você amplia a sua percepção do outro, você começa a amar mais. E amando mais, você será um ser humano melhor. Então, não tem, como diz Joana de Anjos, é impossível ser feliz se ainda tem alguém sofrendo, se tem uma criatura de Deus sofrendo. E essa criatura está aí na natureza. As árvores estão sendo dizimadas, os animais estão sendo criados com um único objetivo: nos alimentar, nos proporcionar prazer. Já falamos disso em outros episódios, não vou ficar me repetindo. E tem um outro que também é beneficiado quando nós nos abstemos de comer carne. Esse outro é as milhares de pessoas que estão espalhadas por esse planeta sofrendo desnutrição, fome, insegurança alimentar. Já pensou o que é você acordar de manhã sem saber se você vai ter como dar almoço aos seus filhos, se no dia seguinte vai ter alimento para dar para o seu marido ir trabalhar? Então, essa insegurança alimentar, o que será que ela tem a ver com escolhas? Porque todo o alimento que é plantado, colhido, transformado em ração para os animais, se ele tivesse... Eu estava pesquisando, a Nath estiver aí, pode me dar uma luz. Parece que os bois vivem de 30 a 48 meses até serem abatidos. Nesse período de tempo, quanto que eles consumiram de energia, caloria e nutriente para manter os seus corpos vivos? E essa caloria não vai se reverter na carne que nós vamos consumir. Então, a gente planta muito, colhe muito para alimentar um animal que está sofrendo,
para matá-lo e alimentar uma minoria que pode pagar por aquele produto. Enquanto isso, milhares de pessoas estão com fome. Eu não sei se vocês, eu sou antiga, antigamente, quando a gente queria deixar comida no prato, a mãe da gente falava assim, não pode deixar comida no prato, porque na África as crianças estão morrendo de fome. E o que tem uma coisa com a outra? Se essa comida for de origem animal, tem tudo a ver, porque a gente está dando para o animal uma coisa que poderia ser utilizada para os seres humanos. Então, só assim, nesses minutinhos, a gente já viu 2 outros que se beneficiariam imensamente do nossa abstenção. Então, tem ou não tem a ver reforma íntima com a alimentação? Claro que tem. Porque, como a Gabi puxou na introdução que ela fez, citando o capítulo 17, o Homem de Bem, se nós queremos ter todas aquelas virtudes não podem ser só com os nossos escolhidos, né? Com aqueles que estão próximos, são da nossa classe social, da nossa tribo aí de pensamentos. Não, são tudo que foi criado por Deus e que é envolvido por esse amor. Então, essa 724 é um seminário, porque nós ainda não entendemos quem é o outro. Não entendemos mesmo. Então, realmente, essa é uma discussão que pode enriquecer muito a todos nós como seres humanos. Porque se você consegue se sensibilizar com a lágrima de uma vaquinha que está vendo o seu bezerro ser afastado, imagina o que você fará com uma mãe que está com uma criança sentada na calçada. E muitas pessoas pensam ao contrário, a gente só vai ter pena dos animais se a gente gostar do ser humano, não. O amor, ele cresce. E o amor cresce pela nossa sensibilização pessoal. Quanto mais a gente criar empatia com tudo que não está bem, que está precisando de alguma coisa, melhor nós seremos para o mundo, para a nossa família, nossos amigos e para todos os outros que existem no mundo em que a gente habita. Muito bom. Se a gente pensar, Patrícia, que até o amor que a gente tem, porque tem gente que tem amor por objetos, pelo carro, pela casa, se até esse amor é uma escalinha, é um aprendizado para um amor maior, imagina o amor a outro ser vivo, né? Você estava falando, eu lembrei do poeta, é impossível ser feliz sozinho. Nós estamos cheios de outros e o amor não escolhe. Eu amo esse, não amo aquele, né? Eu lembrei do doutor da lei com Jesus, quando interroga o mestre, né? Quem é meu próximo? Ele não sabia quem era meu próximo. A mesma coisa, meu próximo é o da minha família, é o que vai ali até a esquina, é o do meu vilarejo, né? Quem é esse próximo? Era uma provocação, mas era uma dúvida também, porque a gente sabe que os rabinos tinham esse costume de passar o dia inteiro fazendo aquelas elucubrações, e eles gostavam de escutar, né? Todos eles tinham que falar, todos eles interpretavam como queriam, e os outros prestavam atenção nas interpretações. Então, eu acho que fica para a gente aí, nesse outros, o próximo, né? Quem é o meu próximo? O próximo é todo aquele que se relaciona comigo, que está, né, perto ou longe, que está no encadeamento que todos estamos, né? Temos alguns comentários aqui, viu? Legal para as pessoas. Ó, o Emanuel Silvestre, ele é do NEP aqui, do Regeneração, em Recife, Pernambuco. Ele está falando assim, que o Emmanuel, no livro Consolador, deixa eu colocar, e o André Luiz, no livro Missionários da Luz, falam que hoje já temos conhecimento nutricional suficiente para abandonar a alimentação da carne animal. Exatamente, na época não tinha nutricionista, né? Não cabia realmente. E ele traz aqui também, né, uma visão dele, quando deixamos de comer carne, estamos pensando no bem do próximo. Ó, ele traz o próximo. Sim, no bem dos irmãos, animais. Ele traz esse próximo mais para junto ainda, irmãos, né? No bem do meio ambiente, no bem dos rios, sabendo que a prática da pecuária prejudica a natureza. Exatamente. Isso que o Emanuel falou é verdade. Você imagina, quando a gente vê a chuva derrubando encostas e soterrando casas, né, de pessoas. É claro, gente, que o problema da fome, o problema do desmatamento, nem tudo tem a ver com as nossas escolhas alimentares, mas elas contribuem, porque elas contribuem com um sistema, né, que é de desvalorização da natureza, e quando cai uma barreira em algum lugar, porque foi desmatado, porque isso, tudo tem, porque os rios, porque
tudo tem a ver. É aquele efeito borboleta, né? A borboleta bate a asa aqui na América do Sul, vai modificar lá na Oceania. Então, acho que a gente tem que ter muito esse pensamento, que nós não somos isolados, nós não somos uma ilha. E eu vejo, Cris, que a reforma íntima, de uma forma geral, por todos os espíritas, ela é encarada muito nas relações interpessoais, de nós com nossa espécie próxima. Então, nós precisamos perdoar, nós precisamos ser tolerantes, nós não podemos julgar. Isso tudo é super importante. Sem isso, a gente não chega ali no que a Gabi comentou quando a gente começou. Mas nós temos que ampliar essas relações, porque a relação com os outros reinos da natureza também faz parte do processo evolutivo de reforma íntima. Não adianta eu ser maravilhosa com todas as pessoas que me cercam se eu não estou contribuindo como planeta que eu estou aqui para também ajudar a avançar na escala dos mundos, né? Muito bom. A Inês está dizendo aqui, ó, vocês são maravilhosas, abençoadas, eu adoro ouvi-las, como aprendo e como dou muito valor. Que lindo, né? Nossa, eu aprendo demais. Obrigada, também aqui, Inês. viu? E a propósito de falar em aprender, Ju Tolo, nossa Ju, ela está aqui, ó, lembrando que o MOV está fazendo o estudo do livro A Vida dos Outros, que nós falamos tanto na live há 15 dias atrás, no estudo de Lucas, à noite, no sábado, às 21 horas. Quem quiser rever, é sábado retrasado, a gente falou sobre ele, justamente para tratar dessas questões, sempre no último sábado do mês, às 10 horas, no canal do MOV. Olha aí, uma dica, né? O livro é maravilhoso, gente. E ela está dizendo aqui, a questão dos outros envolve também a lei de justiça, amor e caridade, com certeza. Está também no livro dos Espíritos, ali os outros aparecem como os nossos semelhantes, exatamente. Olha, é porque vocês não viram, gente, mas a gente estava aqui no backstage conversando, e olha como está conectado com a transformação moral, né? Que a transformação moral exige abnegação, exige renúncia, sacrifício. E a gente estava comentando aqui justamente que quem pensa, quem quer fazer uma dieta vegetariana, vegana, e acha que é difícil porque não vai resistir, porque vai ter vontade, e acha que quem tem esse tipo de dieta não tem vontade, não é bem assim. A gente faz renúncias, tem um sacrifício. A gente estava comentando sobre o camarão. Eu e Patrícia, duas fãs do camarão, falando do camarão sintético, mas é isso, é o pedacinho que fala aqui justamente nessa questão de a gente fazer essa renúncia, né? Mas que seja útil, que seja séria, né? Que não seja simplesmente como os fariseus, lembro deles novamente, né? Que faziam apenas por aparência, né? Para que as pessoas pudessem ver que eles eram justos perante a lei de Deus, né? Mas fazer de coração, realmente. O exercício, né? A gente vai exercitando o amor, porque a gente não conhece ainda esse amor amplo, mas a gente vai justamente com a prática, né? A gente vai começando a se fortalecer e conhecendo aos pouquinhos, né? Esse amor. Então, quer comentar alguma coisa, Gabriela, sobre essa questão 724? Não, gente, vocês já completaram bem. Tá bom. Inclusive já adiantaram um pouco também sobre a próxima referência. Ah, legal. Olha, então vamos trazer aqui o Leandro Monteiro. Leandro, vem cantar semana que vem, Leandro? Vem com a gente no MOV Chefe. Olha, ele está falando assim, quando incluímos animais em nosso círculo de compaixão, nossas relações se ampliam e as relações são essenciais no processo de transformação moral das criaturas. Tem uma questão da gente conviver com os animais que a gente desenvolve a afetividade, né? O afeto. Então, a gente vai ser melhor com as pessoas, inclusive. A Elisete, bom dia a todos, como é bom começar o dia ouvindo essas palavras tão maravilhosas de respeito a toda a criatura, toda a criação de Deus, né? Como aborrecer a criação de Deus, como pergunta Jesus, né? No livro Boa Nova. Ana Mota, muita gente que ama a carne já está sendo tocada da questão do sofrimento animal e devastação da natureza, com certeza. Né? A gente estava comentando sobre isso também. Olha o Leandro, vamos cantar, pode contar comigo. Olha que maravilha, já temos, então, um programa musical aqui no próximo episódio, né? Vamos lá para a próxima questão, que é a Gabriela que vai responder para a gente. É do Irmão X. Quem psicografou foi Chico Xavier. Irmão X, gente, é nosso querido Humberto de Campos.
E do livro Pontos e Contos, que eu adoro esse livro, eu adoro as crônicazinhas, é da FEB Editora, tá certo? E ele diz o seguinte: reza a lei do passado, não matarás. Eu, Jesus falando, né? Porém vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Gabi. Bom, então eu acho que essa referência, vocês já meio que comentaram anteriormente agora, né, antes de eu falar. Vocês falaram bastante sobre essa questão dos outros, né, de ampliar nosso círculo de compaixão, a Patrícia, a Cris, várias pessoas aqui nos comentários também falando sobre, não só sobre o reino animal, como o reino vegetal, mineral, ou seja, toda a criação de Deus. E isso me lembrou daquela questão da visão antropocêntrica, né, que a gente aprende desde criança que os animais foram feitos para nos servir, né? E agora a gente tem que desconstruir esses conceitos e passar a ter uma visão ecocêntrica, né? Como o homem fazendo parte de toda a natureza e sendo totalmente dependente, né? Porque se a gente parar para pensar, nós dependemos da natureza, mas a natureza, se a gente for extinto, né? Se a gente continuar explorando a planeta Terra como estamos fazendo hoje, acredita-se que daqui a alguns anos, não muito longe de hoje, a gente não vai conseguir mais sobreviver. A natureza, ela vai continuar sem a gente e até melhor, né? Mas nós, se a natureza acaba, a gente, consequentemente, a gente também acaba. A gente depende da natureza para a nossa sobrevivência. E eu até me lembrei do caso da garotinha de 8 anos, lá em Fernando de Noronha, que sofreu aquele acidente com um tubarão. E aí eu fiquei me questionando por que será que esse tubarão ele precisou vir até próximo à margem e fazer isso. Eu acredito que ele estava com fome. E por que ele estava com fome? Provavelmente porque eu fui pesquisar, né? Porque não é a minha área, né, essa parte. De que os tubarões se alimentam? Eles se alimentam de outros peixes, tartaruga, caranguejo, outros animais. E provavelmente esses animais não estão ali naquele ecossistema para ele se alimentar. Então, provavelmente ele estava com fome, viu essa garotinha ali, precisou ir até ali, né? Porque eles nem costumam ir tão próximo da margem. E aconteceu esse acidente horroroso, né? Dela perder a perna. Então, assim, pode ter causa da contaminação do mar, que está matando esses animais que o tubarão iria ter como alimento. Pode ser a própria contaminação dos mares. Na semana passada mesmo, eu estive numa praia aqui perto, eu moro na cidade de Niterói, e eu fui até a praia de Piratininga com minhas filhas, e o mar estava com aquela espuma escura, sabe? Provavelmente, essa mancha escura na água é de óleos que são derramados pelos navios. Então, assim, a gente está... E o outro principal motivo que eu pensei, né, para esse tubarão tá com fome, seria a pesca predatória, que a gente está pescando os peixes e a gente está tirando o alimento desses animais maiores que consomem esses peixes. E essa pesca predatória, eu até me lembrei de um documentário que eu assisti um tempo atrás, que ele até foi recentemente lançado, que é o Seaspiracy. Não sei se vocês conhecem esse documentário. E o produtor, ele foi até um país asiático, se eu não me engano, no Japão, porque os países asiáticos, eles têm um consumo muito alto de animais marinhos, de uma forma geral, eles comem até tubarão, né? Lá tem uma sopa de barbatana que eles fazem, que é um prato típico de lá.
E esse produtor, ele estava mostrando uma matança de golfinhos que eles fazem lá. E sabe por que eles matam os golfinhos? Porque os golfinhos, eles comem os peixes. Então, para sobrar mais peixe para eles pescarem, isso até, eu não posso nem lembrar que eu me emociono, eles vão e matam os golfinhos para sobrar mais peixe, para eles pescarem e comercializarem a carne desses animais. Então, assim, enquanto a gente continuar vivendo, né, achando que nós somos o topo da cadeia alimentar, que somos o dono desse mundo, a gente vai ser os causadores da nossa própria extinção, da nossa própria destruição. Gabi, emocionada, né? A gente fica. E, assim, ultrapassa aquela questão da necessidade, né? É para que sobre mais, para que possa comercializar. Ó, de tubarão eu entendo, viu? Um pouquinho, porque eu moro em Recife, né? Então, uma das causas também, por exemplo, quando foi construído um porto aqui, numa praia muito importante, a gente observou uma maior quantidade desses tubarões circulando na praia de Boa Viagem. Muitos. E, logicamente, vindo até a beirinha com fome, né? Tanto que a questão deles realmente é fome, que quando eles mordem, eles soltam, eles não comem, porque não é o que eles estão acostumados a se alimentar, né? Então, a pessoa, lógico, a mordedura é enorme, a pessoa perde um membro ou morre mesmo, mas ele joga fora, ele não come, né? Olha, vamos ver o que a Flávia está dizendo aqui. Flávia estava caladinha, ó, ela apareceu agora. E nós comemos tubarão aqui também. O cação que chega para a gente é o tubarão que teve a sua barbatana retirada para consumo na Ásia, né? A Seas Repeat, que é a série que você falou, Brasil, conseguiu que a prefeitura de São Paulo não comprasse cação, que é o tubarão novinho, né? É o bebezinho. Para a merenda das escolas, ó, ia ser para a merenda das escolas, né? Em vez de já estar educando essas crianças numa alimentação saudável, ética, né? Já está desde cedo incluindo, né? Graças a Deus que conseguiram deter, né? Você quer falar mais alguma coisa, Gabi? E essa reflexão, né, do não matarás, da gente estender esse ensinamento que estava lá em Moisés, foi ampliado em Jesus e até hoje muita gente não entende, né, esse não matarás como não matarás, inclusive os seres inferiores da criação, os outros seres, né, os não humanos. Eu fiquei pensando também sobre a questão da energia que a nossa alimentação contém, de que tipo de energia nós estamos nos alimentando. Se a gente parar para pensar, um pedaço de carne ou um alimento de origem animal, ele é impregnado de energias tóxicas, porque aquele animal, além dele sofrer, né, no momento do abate, porque ele ouve o gemido de outros animais, né, sendo abatidos, e ele sabe que ele está indo para esse mesmo local, além dessa questão, eles têm, a grande maioria desses animais que são produzidos pela indústria, pela pecuária, eles têm uma vida de sofrimento. Então, até mesmo os hormônios, né, que acabam indo para o alimento também, são hormônios de estresse. E aí, além da questão física de fazer mal para o nosso corpo, da gente saber que tem uma série de doenças relacionadas com esse tipo de alimentos, alimentos de origem animal, tem a questão energética também. E aí, eu me lembrei de um trecho que está no livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, que é um livro muito conhecido, não só no meio espírita, como fora dele também. E lá tem um capítulo chamado o seguinte: Seja o alimento o seu remédio. Que até o nome desse capítulo vai remeter a uma famosa frase de um médico que viveu antes de Cristo, Hipócrates, que ele fala o seguinte: que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. E aí tem um trechinho desse capítulo que ele fala o seguinte: discussões à mesa da refeição
contaminam os alimentos de energias tóxicas, dificultando a absorção dos nutrientes. Alimentar-se com a mente tomada de nervosismo provocará distúrbios digestivos desagradáveis. Qualquer um aqui já deve ter passado por essa experiência, né? Preferível não comer nessas horas até que a paz volte a nós. Então, falando, né, sobre a importância da oração à mesa, da gente pedir para abençoar aquele alimento antes de consumir, mas a forma que aquele alimento foi produzido, da onde ele veio, ele já vai vir com uma bagagem, uma energia positiva ou negativa. No caso dos alimentos, dos vegetais produzidos de forma justa, né, preferencialmente uma produção orgânica, ele vai vir com uma espécie de energia totalmente diferente e superior do que um alimento de origem animal que traz toda essa bagagem de energias tóxicas, não só do alimento em si, como a forma que ele foi produzido, todo o desgaste emocional que ele gerou naqueles trabalhadores que estavam envolvidos ali com a criação e abate desses animais. Então, isso está nos deixando doentes. A gente tem que pensar não só na parte física, que as doenças que mais matam hoje no Brasil e no mundo, a maioria delas está relacionada com alimentação. Os principais tipos de câncer, as doenças cardiovasculares, tais como hipertensão, diabetes, infarto agudo do miocárdio, hipercolesterolemia, a osteoporose também, as doenças autoimunes, como doenças do intestino, doenças de Crohn, retocolite ulcerativa, todas essas doenças estão relacionadas a esses vícios da alimentação que a gente traz até hoje, e a gente precisa, né, sempre que a gente tiver oportunidade, como essa que a gente está tendo hoje, levar o esclarecimento a essas pessoas, multiplicar essas informações. Então, convido a todos que estão aqui, multipliquem essas informações, vá aos pouquinhos, né? Surgiu uma oportunidade, comenta, dá sua opinião, não se omita. Compartilha a live, né, Gabi? Compartilha a live. Isso! Porque a gente precisa levar essa informação ao máximo de pessoas. A gente não pode esperar que os nossos governantes, né, quem está lá em cima do poder, esclareça a população, porque enquanto o homem for ganancioso, isso não vai acontecer. Tanto é que as grandes indústrias, as indústrias que mais faturam hoje é a indústria de alimentos e a indústria farmacêutica. E não é do interesse delas que a população tenha saúde, não é do interesse delas. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, um passando para o outro a informação. E aí, ao invés de viver 80 anos, que as pessoas falam, vivi 80 anos, vivi 100 anos, a gente pode viver 200 anos. É que a gente não sabe se alimentar, a gente não sabe fornecer para o nosso corpo, como fala uma autora que eu gosto muito, a Conceição Trucon, ela diz que nós precisamos ter uma dinâmica alimentar saudável. E qual seria os 5 alimentos da dinâmica alimentar saudável? A nutrição, a hidratação, a respiração, atividade física e relaxamento. E se a gente parar para pensar, tem pessoas que não se preocupam com nenhum desses 5 alimentos, não bebem água suficiente, não se alimentam de forma adequada, não fazem uma atividade física, não sabem respirar, porque a gente aprendeu nessa pandemia aí, uma das coisas que a gente está agora trabalhando é voltar a respirar adequadamente, puxar o ar, soltar, né? Muita gente começou a meditar nesse período, procurar atendimento psicológico, porque vinha numa correria, sem parar para pensar o que estava fazendo, e agora essa pandemia nos ensinou muitas coisas, e uma delas foi essa.
que eu me lembro no início da pandemia, todo dia eu fazia um exercício respiratório, porque eles diziam que era uma forma de, caso você pegue o Covid, né, o seu pulmão ele está melhor preparado para combater esse novo vírus. E eu acho que essas coisas que a gente começou a se preocupar, mas agora a gente tem que levar para a nossa vida e não se esquecer mais, sabe? E trazer para a nossa vida como um grande aprendizado mesmo. Muito bom. Você estava falando aí a questão do matar ainda. Eu estava pensando, quando a gente vai lá para o hebraico, o não matarás, na realidade, a tradução é não assassinarás. E aí eu acho interessante que cai justamente nessa questão da intenção, da escolha, da parte que nos toca, né? Porque o matar ele pode acontecer de uma maneira irracional, mas o assassinar não. O assassinar exige um planejamento, né? Exige uma frieza, né? Exige uma escolha. Então, olha só como isso realmente é muito mais abrangente, né? Isso sem falar que esse assassinará, esse matar, a gente faz de tantas outras formas, né? A gente está tirando um pouquinho de vida sempre que a gente transgride as leis, a natureza, né? Sempre que a gente põe um lixo no lugar errado, a gente está matando a nós mesmos. Inclusive, não estou dizendo assim, está matando a natureza, não, que a gente sempre pensa fora, né, Patrícia, e amigos que estão aqui com a gente, mas a própria natureza que a gente está fazendo isso, que é onde a gente está inserido, né? Patrícia, quer fazer algum comentário sobre Não, essa queria questão? assim, nós somos a natureza, né, Cris? O negócio é que a gente ainda não descobriu que nós somos a natureza. Eu gosto muito desse finalzinho aqui, que o irmão X ele é certeiro. Quando ele fala que todos nós responderemos à justiça do Criador pelas vidas que consumimos. E consumimos de várias formas. Porque eu acho que quando a gente fala assim, a exploração do inferior, no nosso estágio evolutivo, o homem ainda é tão discriminativo que nós julgamos inferior quem tem menor cultura, quem tem menor poder econômico, quem mora em lugares mais atrasados, mais, vamos dizer assim, agrícolas. Então, nós exploramos as pessoas que nessa encarnação estão tendo uma vida mais simples, sem tanto conhecimento, sem tanta cultura, para que nós possamos nos beneficiar mais ainda daquilo que a elas é negado. Isso também é uma exploração, é consumir a vida do outro, num horário exaustivo de trabalho. Então, quando a gente fala em reforma íntima e alimentação, as indústrias também, muitas indústrias, também exploram a mão de obra das pessoas, porque nós ainda separamos muito. O semelhante para a gente é o semelhante da cor da pele, do nível intelectual. Não dou atenção para isso. Acha que as pessoas que têm menos cultura do que a gente não têm nada a nos ensinar. Então, essa forma de colocar a palavra consumir, né? A gente consome de muitas maneiras as pessoas. E todos nós responderemos por esse consumo direto, que é o assassinar planejada, porque a gente já gera a vida para consumi-la. É uma coisa... Quando a gente pensa, fala, meu Deus, como é que a gente pode ter compactuado com isso? Você promover a melhoria de uma espécie, não para o conforto dela, mas para o seu prazer. Então, agora estão botando uns óculos de realidade virtual para a vaca achar que ela está no pasto, para dar mais leite, para desestressar a vaca. Porque é impressionante, quando o homem descobre que está passando para os animais substâncias químicas, hormônios, como a Gabi falou tão bem, que vão intoxicar-nos. Em vez dele mudar, então não vamos fazer isso, não, ele vai querer burlar um mecanismo fisiológico através da sua inteligência macabra e inventar coisas para sempre olhando para si.
Então, eu acho que se a gente pode dizer que tem uma coisa que para mudarmos de expiação para regeneração, a gente precisa realmente compreender quem é o outro. Porque nós temos respeito muito reduzido pelo outro. Eu queria falar uma coisa, Cris, ver se dá tempo. Dá tempo, sim. Pode falar. Tem um vídeo da Nete Guimarães, eu até copiei o link, que ela fala alguma coisa a ciência do mal. Ela vem contando uma história do Dr. Mengele, que as enfermeiras que ajudavam o Dr. Mengele a anotar as reações dos judeus naquelas experiências medonhas que eles faziam, elas foram, depois da guerra, elas foram condecoradas como maravilhosas, porque elas eram boas num asilo para idosos, eram amorosas, pacientes. Aí se pergunta, como é que uma pessoa assim pode ter feito tão mal? E aí ela começa a trabalhar de uma forma, falando de uma forma mais neurocientífica, sobre que há áreas no nosso cérebro onde a gente reconhece o outro como um nosso semelhante. E, com certeza, a gente sabe quem aciona essas áreas é o espírito. Então, ela pega um papel e ela amassa e fala, vocês estão sentindo alguma coisa? Não, porque é uma folha de papel. Agora, e se fosse um ser humano? Será que todos os seres humanos... Aí tem aqueles videozinhos que a gente coloca, né? A garotinha maltrapilha, perdida, ninguém dá bola, mas quando bota ela toda arrumadinha, todo mundo, ai, meu bem, cadê a sua mãe? Então, essa questão de reconhecer a dor do outro é uma coisa muito importante. A gente vê isso até em filmes, né? Como a gente, às vezes, chora vendo um filme, porque a gente se coloca no lugar do outro e ativa lá nossos neurônios espelho, e outros a gente vê aquele sofrimento, aquele massacre, e não estamos nem aí. Então, é muito interessante a gente refletir sobre como, às vezes, a exposição a cenas mais dolorosas pode ativar em nós essa sensação de empatia, né? Nossa, olha quanto sofrimento. Não digo que a gente vai ver coisas terríveis, não, mas tomar conhecimento da realidade, tirar a venda dos olhos, nos questionarmos de onde vem isso. Será que para eu obter isso, existe alguém que está levando uma vida indigna, seja um animal, humano ou não humano? É um questionamento. Aí, Patrícia, a semana retrasada, no estudo de Lucas à noite, né, sábado às 21 horas, para quem quiser, a gente refletiu sobre a questão da dor. E aí traz um pouquinho isso do que você trouxe. Muitos não querem se deparar com a realidade porque vai sentir dor. Nossa, eu nem suporto ver esse tipo de programa, ou ver esse tipo de vídeo. Às vezes a gente convida para vir para cá, para Em Defesa da Vida. Não, eu nem quero, porque acha que vai ter alguma coisa assim que vai chocar muito. Então, olha só, já está doendo em você. De uma certa maneira, você já está incomodado. Né? Então, a Alcione, lá no livro Renúncia, de Emmanuel, por Chico Xavier, diz que a mensagem de Jesus, isso é a mensagem de Jesus que a gente está trazendo aqui, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, começa pelo conhecer. Se a gente não tiver essa conversa, por mais dolorosa ou até constrangedora, porque causa até um constrangimento na gente, né? Certas coisas que a gente mesmo fala aqui, a gente traz com muito cuidado, vocês trazem com muito cuidado, né? Para ninguém se sentir chocado. Então, mas se a gente não conhecer, a gente não vai poder fazer nada sobre, e a gente vai continuar com essa dor de querer rejeitar. E isso não é uma coisa que a gente escolha, que a gente possa assim, prolongar para o resto da vida, que a gente simplesmente pode descartar. A conta chega para a gente pagar. Né? Não tem, a conta já está chegando. A gente pode dizer assim, né? Pelas coisas que a gente observa assim, acontecendo de desastres naturais e esses tipos de holocaustos que estão acontecendo ao nosso redor, com os nossos irmãos menores, nossos irmãos anteriores, para falar de uma maneira assim, mais carinhosa, né? Porque é apenas por uma questão ali da evolução, da escala evolutiva que a gente fala isso, né? Quando fala, inclusive, os irmãozinhos inferiores. A Edalva está trazendo aqui, milhões de seres sacrificados diariamente, a gula e a ganância, né?
humana, essa energia de terrível violência, numa frequência vibratória abominável, veste de um manto sanguinolento, belo planeta azul, e nós mesmos, como as meninas trouxeram. A gente está... quando a Gabi falou, eu lembro também, que, Gabi, que a gente na mesa não deve realmente ter esse tipo de emoção quando está ingerindo os alimentos, né? Quando a gente está fazendo o alimento, quando a gente está cozinhando, da mesma forma, né? A gente está colocando ali, naquele alimento, energia, fluidos, né? Então, que sejam fluidos salutares, que em tudo que a gente estiver fazendo, independente de estar cozinhando, que a gente está falando aqui, né, do vegetarianismo, que a gente tiver no trabalho da gente, que a gente esteja em paz, que a gente esteja naquele momento em equilíbrio, ou pelo menos tentando, né, se precisar, recorrer a uma oração realmente, porque a gente está alimentando também espiritualmente as pessoas quando estamos fazendo o alimento, né? Vocês que são mães podem falar muito melhor do que eu sobre isso. E o nosso Cris, Leandro, pode falar. Só um minutinho. Quando eu trabalhava, antes de eu me aposentar, né, 30 anos ali na cozinha do Fundão. Então, fazendo a dieta dos pacientes, quem come o quê, fazendo na hora de montar as refeições, né? Cada dieta, lá, tinha mais de 40 dietas diferentes. E aí, às vezes, saía uma briga entre as copeiras que estavam tirando por coisinhas do serviço, fulano cortou errado. Eu falava, gente, depois a gente resolve, porque o paciente está doente, a última coisa que ele precisa é que a gente ainda jogue discórdia na comida que ele vai comer. Que isso, dona Patrícia? É verdade sim, minha filha, você está discutindo, está jogando essa vibração ruim em cima da comida do doente. Ele não está precisando disso não, ele está precisando de paz, serenidade. A gente devia estar tirando comida cantando aqui, chamar o Leandro, meu primo, para trocar, né, coisas lindas, porque as pessoas não pensam nisso, né? O hospital é um ambiente de sofrimento. As pessoas não estão precisando de discórdia, né? Eu sei que no meu plantão não deixava rolar confusão na hora de servir a refeição, porque é muito comum, as pessoas ficam brigando e está tirando, além de estar falando em cima da comida, inominável, a pessoa ainda está jogando, além dos seus gotículas de saliva, está jogando uma energia ruim. E poucas pessoas pensam nisso, né? Cozinhar com raiva, cozinhar com má vontade. Gente, a gente tem que cozinhar com gratidão, né? Porque temos o que nos alimentar e sabemos fazer para os outros, né? Isso é muito importante também. Muito, muito, muito. E assim como a Patrícia trouxe o exemplo do hospital, nós estamos onde? No planeta que é um hospital-escola, né? Todos doentes, em recuperação. Então, que a gente possa realmente envolver de energias salutares essa refeição que a gente faz. A gente está alimentando pessoas da família da gente, de um modo geral, inclusive. E mesmo assim, o outro, que é o próximo, que é qualquer outro, né? Então, prestar atenção nisso. São coisas que, assim, no dia a dia a gente não reflete, mas que são importantes, sim. E aí, Lourdes está dizendo, na última questão do Livro dos Espíritos, a 1019, fala, o bem reinará na terra quando entre os espíritos reine amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Olha só que lindo, né? Então, a gente está caminhando para isso. A ideia é essa, a ideia né, do trabalho, de estar aqui hoje, no domingo de manhã, é essa mesmo, né? E eu acho que a transição planetária, ela está totalmente ligada à nossa transição alimentar. Tanto é que a gente tem a blusa do MOV aqui, né? Transição planetária alimentar. Porque imagina a psicosfera do planeta Terra, como ela vai melhorar quando a gente acabar com esse tipo de exploração dos animais, quando a gente melhorar a nossa alimentação. Que a gente ouve, né, falar do mundo de regeneração, ouve que está próximo, e a gente ouve também que não vai existir mais doenças. Então, a gente imagina se todo mundo soubesse se alimentar, né? Quantas doenças que a gente vê aí hoje e doenças novas surgindo, né? Não existiriam mais se a gente soubesse, né? Essa, como eu falei, da dinâmica alimentar saudável. A própria pandemia, né, gente? Eu estava conversando outro dia com uma amiga. Gente, não se anima com o fim de pandemia, porque se nós não deixarmos de invadir o espaço dos animais silvestres, não deixarmos de consumi-los, ou retirá-los do seu ambiente para qualquer tipo de uso,
outros vírus que são normais entre os animais vão migrar para os humanos. E cada vírus novo que entrar num ser humano, vamos passar por todo o ciclo da Covid. Como esse vírus age? Vamos ter que criar uma vacina. Pessoas morrerão pela ignorância dos profissionais de saúde que não conhecem esse vírus. Você vê como demorou para o pessoal entender o que o Covid trazia. Até hoje tem estudos mostrando as sequelas do Covid. Então, eu acho assim, não adianta ficar contando no relógio, vai acabar o Covid. Se nós não mudarmos, outros virão. E aquilo que a Gabi falou, gente, planeta de regeneração, não é assim, eu vou morrer quando eu voltar, está tudo arrumado. Não, não é assim, não. Nós seremos chamados a reorganizar o que desorganizamos. A natureza, para se recuperar, ela vai precisar que os humanos que ficarem passem por dolorosos momentos de sacrifício, porque haverá talvez escassez de água potável, talvez de alimentos para todos. Então, a gente vai ter que sair do nosso egoísmo para cuidar do todo. Né? E se nós não começarmos a quebrar, eu tenho dinheiro, tem um negócio que diz lá, quando todos os peixes, toda a água do mundo acabar, a gente vai ver que não se come dinheiro. E não é verdade? Numa grande hecatombe, numa tragédia muito grande, você pode ser milionário, mas você está lá sem água, sem casa, sem nada, e não tem nada. Não dá para chamar um delivery pelo celular, que nem internet. Não adianta. Então, a gente precisa refletir sobre esse planeta de regeneração, que está na nossa mão. A gente está aqui, a gente tem que fazer o serviço, gente. O planeta somos nós mesmos. Começa, né, a regeneração começa na gente. Lá, é porque nós somos responsáveis. Exato. Vamos para a última questão, então? Joana de Ângeles, vamos fechar com ela no Encontro com a Paz e Saúde, né? Quem psicografou foi o Divaldo Franco, da editora Leal também, de Salvador. E a benfeitora nos diz, automaticamente, a partir de Jesus, já não se tornaram mais necessários os holocaustos humanos ou animais, embora prevalecessem em muitos povos primitivos, uns civilizados, outros com variações de métodos, para chegar na atualidade à conclusão de que o sacrifício mais agradável a Deus é o da transformação moral do indivíduo. Patrícia. Esse finalzinho aqui que Joana nos deixa é muito, muito interessante. Por que quando Jesus veio se tornou desnecessário? Porque Jesus trouxe a imagem do Deus Pai, e não daquele Deus vingativo que a gente precisava oferecer coisas a ele para que ele nos poupasse das tragédias, das chuvas, etc. Negociava, né? Negociar com Deus, né, Patrícia? Pois negociar com Deus. Negociando com Deus. Trocar, então, a gente transformou o sacrifício, que ainda há sacrifícios animais em alguns cultos religiosos, mas, de uma maneira geral, a gente foi transformando nas nossas promessas, como se andarmos a pé até não sei aonde, subirmos de joelhos as escadarias da Penha, quem é aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E o sacrifício que Deus quer é o nosso sacrifício pessoal de abrirmos mão do prazer. Então, quando ela fala dessa necessidade, que não é mais necessário, a gente também pode pensar que eu me lembro de uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala de idolatria. Aí a gente fala, nossa, mas a doutrina espírita não é idólatra, né? Porque a gente não tem nenhuma fotozinha, nada no centro espírita. Mas aí ele fala uma coisa, que idolatrar, quando você idolatra alguma coisa, você sacrifica para isso que você idolatra. E quem são os nossos ídolos? É o dinheiro, a fama, a beleza, são coisas materiais. Nós estamos idolatrando a matéria e sacrificamos para essa matéria, né? Tudo, a nossa saúde, a vida do planeta, a vida dos outros seres. Então, o que nós precisamos mudar é essa visão que a Joana nos traz aqui maravilhosamente bem. Nós vamos chegar a essa conclusão, mas no coração e não na mente e nas palavras, porque nós discursamos sobre esse assunto com muita destreza, com uma oratória maravilhosa. Mas o sentimento? Nós sentimos que verdadeiramente precisamos nos transformar para impedir a dor do outro, porque a gente fala assim, não, eu não faço mal a ninguém. Será?
Nós hoje colocamos aqui milhares de coisas que nós estamos causando sofrimento a outros, sem que seja uma coisa direta. Eu magoando, ofendendo, maltratando, explorando tal pessoa. Eu estava conversando com uma moça, eu acho que está na época da gente divulgar, falar nisso, por isso que eu quero falar aqui, né, que a gente tem um quórumzinho. Uma moça veio me procurar para ajuda de alimentação e ela recolhe recicláveis na casa da gente. Gente, isso é um serviço que ela nos presta. E nós não pagamos o serviço, nós achamos que o nosso lixo já é o pagamento para ela, que ela vai vender, só que ela tem um trabalho, e ela, na sua simplicidade, ela falou, nossa, ela não tem que limpar, não tem que lavar nada, que a gente faz isso aqui. Pelo amor. Então, eu falei, olha, ninguém te paga nada? Ela falou, não, senhora, eu vendo as coisas e ganho dinheiro. Eu falei, olha, então eu vou inaugurar, eu vou pagar para você uma taxazinha que eu possa, né? Para que você venha na minha casa recolher o lixo que eu estou produzindo, que você está fazendo pelo planeta, uma coisa que eu não estava conseguindo fazer, porque eu não tinha uma logística, ela está me oferecendo uma logística. Então, quando nós colocamos a nossa responsabilidade, aí a gente dá um exemplo, a gente indica, conhece a fulana recolhe reciclável, poxa, se você puder pegar, nem que seja R$10, dá um incentivo. Aí isso vai virando uma corrente de descobrir que nós pagamos taxa de lixo. Chama a empresa de lixo da sua cidade para recolher o entulho da sua obra. Você vai pagar uma pequena fortuna. Por que essa pessoa simples que encontrou nessa tarefa tão necessária para o planeta uma oportunidade de sobreviver, ela vai fazer dinheiro só do lixo que a gente dá a ela, porque é um valor que cada vez está mais reduzido. Então, são pequenas coisas que, se nós colocarmos em prática, não pensando só no nosso benefício, na nossa comodidade, vem alguém aqui recolher meu lixo, é tão cômodo, eu não tenho paciência de levar, não tenho tempo, não sei dirigir, não sei, cada um tem seus motivos. Nós colocarmos, além da gratidão, porque ela precisa, um reconhecimento financeiro mais do que justo, que é o que nós recebemos também da nossa profissão. Não é isso? Ela não está fazendo um trabalho voluntário. Nós aqui estamos fazendo um trabalho voluntário. É um estilo, mas a gente né? sabia quando a gente se inscreveu. E ela está fazendo para todo mundo, beneficiando todo mundo. E são coisas que a gente precisa falar, sabe? Para que as pessoas mudem essa percepção. Vamos incentivar a dar uma taxa, cada um dá o que pode. Né? Será que R$10, R$15, R$20 vão fazer falta para a gente? É uma coisinha boba que a gente vai deixar de comprar, é um supérfluozinho, e nós vamos estar incentivando uma pessoa a fazer uma coisa que é fundamental para a vida do planeta. Né? Então, gente, eu acho que a inspiração de Joana... o pessoal está aderindo aqui à sua ideia, viu? Ana Mota colocou aqui, povo da minha terra, Ana, ideia. Vamos a gente mobilizar, né? Ana Mota, Lourdes, Elisete, o povo da minha terra. E Flávia que não é rápida demais, ela está colocando aqui, ó, Anne Catadora, ela disse que esse perfil aqui ensina justamente como a gente se relacionar, né? Com os trabalhadores. Flávia, foi com Anne Catadora que eu aprendi muito a olhar o trabalho maravilhoso que eles fazem. Essa moça é uma pessoa iluminada, que ela está sendo uma voz, né? Para que nós possamos ver. Anne Catadora, a gente segue ela é maravilhosa. Nós temos muito a aprender com ela e devemos multiplicar o trabalho dela, passando, como a Ana falou aqui, esses papo cabeça, né? A gente está lá na festinha de aniversário, puxa uma conversa saudável. Como é que você está fazendo com o seu lixo? Olha, assim, 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 assim. Não é? Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente pode fazer, que a gente vai estar realmente nos reformando moralmente, porque vamos estar pensando no outro antes de pensar exclusivamente na gente. Gabi, completa aí um comentáriozinho. Não, tô bem. Eu tô adorando ouvir vocês. Olha, quando eu li aqui assim, automaticamente, a partir de Jesus, já não se tornaram mais necessários os holocaustos. O que é que, a partir de Jesus, o que é que Jesus traz, né? É a lei do amor. Essa lei que a partir dela é que se manifesta a justiça de Moisés e a verdade da doutrina espírita. As três revelações se comunicam, né? Sendo que a lei sempre foi, sempre será de amor. E essa lei é que faz com que a gente realmente... Porque
quando a gente fala a palavra amor, né, lá no Livro dos Espíritos tem dizendo que quando a gente quer conhecer Deus, a gente não compreende ainda Deus, né? Nos falta um sentido. E, naturalmente, a gente também a gente não ama ainda como a gente deveria amar, como gostaria. Estamos aprendendo, né? E Jesus traz esse amor para a gente, ele exemplifica esse amor. Então, eu lembro de tantas passagens, como, por exemplo, aquele cachorrinho que está no meio da rua, que está só, né, ele já morto, o esqueleto, ele em estado de putrefação, e que um dos apóstolos diz assim, nossa, né, eles reclamam do mau cheiro, porque o animal já estava morto há uns dias. E Jesus olha para os dentes dele e diz assim, mas que belos dentes tinha esse animal, né? Então, Jesus, quando entra em Jerusalém, ele manda que seja cedido a ele um burrinho que ainda não tivesse sido montado. Olha só, isso tem uma mensagem, né? Um burrinho puro, como ele, para entrar em Jerusalém, né? Um burrinho inocente, um burrinho que iria representar um reino na entrada de Jerusalém, no reino dos céus. Né? Se a gente fosse pensar assim, Jesus estava levando o reino de Deus para Jerusalém e estava ali montado no burrinho. E aí, eu acho que dá tempo de contar, tem uma história que é até de uma evangelizadora, eu escutei de irmã a ela falando isso, que um burrinho que já tinha sido montado, fica assim temeroso e diz para esse que nunca tinha sido montado, olha, os homens, eles nos agridem, eles batem na gente, eles vão te chicotear, eles vão subir em você com violência, não estão nem aí para o que você está sentindo, é horrível ser montado. Ele conta a experiência dele, que ele vivia, né? E o burrinho, tadinho, aquele que nunca tinha sido montado, fica se tremendo de medo. Fica morrendo, fica ansioso, né? Mas quando chega Jesus, com aquela delicadeza, aquela gentileza, com o amor, né? O burrinho se sente à vontade. E aí Jesus sobe com a delicadeza, vai calmamente, né? Quase tocando os pés no chão, né? Devagar, sem nenhum tipo de agressão ao burrinho, realmente uma companhia ali, os dois. E aí, quando vai entrando em Jerusalém, começam as hosanas, né? Começam a jogar incenso, mirra, né? As homenagens. E aí o burrinho olha, mas isso aqui é muito bom. Isso aqui não é ruim, não. Tá ótimo. Todo mundo me aplaudindo, jogando perfume. E ele passa feliz da vida, contente, o burrinho, né? E quando chega no momento em que Jesus tem que descer, sai, desce também, com muita delicadeza, gentileza do burrinho. E Jesus segue, ele fica. E aí ele pensa, o povo segue, né, Jesus? E ele, não era para mim, não. Era para ele, todas aquelas homenagens, né? Então, assim, é uma historinha da evangelização, mas que a gente vê aí esse animalzinho, ele participando, a participação dele no reino de Deus, a participação dele como mensagem na entrada em Jerusalém, e como ele estava ali, junto, sendo tratado com delicadeza, como um outro irmão que merece esse reino também, né, que já faz parte, que ninguém percebe, né? E aí a gente vê o próprio Cristo se dizendo o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, e ele é sacrificado. Então, na cruz está, assim, a defesa dos animais. Na cruz, o animal também está representado, né? O madeiro, a natureza, porque o mestre morre como cordeiro, como aquele que não faz mal a ninguém, como aquele que é inocente, como aquele que é puro, né? Como aquele que conviveu na Páscoa com a família, aquela semana toda, que as pessoas se apegam, né, ao cordeirinho. Fala, Gabi. Gabi abriu o microfone. Essa história me lembrou aquela frase, né, de Chico Xavier, como não falar de Chico, que a gente conhece várias histórias da vida de Chico com os animais. E ele fala que nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Então, muitas pessoas questionam, né? Que Chico comia carne. As pessoas se prendem a um detalhe, né? Porque muitas vezes o Chico ele era convidado para fazer refeições na casa dos outros e tal, e ele jamais viraria e falaria assim, não, frango eu não como, carne eu não como. Jamais, o Chico ele não tinha esse perfil.
Agora, ele era incapaz de ir matar uma formiguinha que fosse. Então, a gente tem várias histórias que ele conversa com os animais compreendem ele. Então, ele estava muito acima desses detalhes, né? À época, seria muito difícil ele ser um vegetariano. Então, ele comia o que tinha. Mas eu tenho certeza que ele jamais mataria qualquer animal para consumir. E você falou uma palavra-chave aí, na época, gente. Na época, era o... Olha, se fosse assim, a gente não precisaria das 3 revelações. Tinha vindo já a doutrina espírita com Moisés. Já pensou a loucura que ia ser? Aquele povo ia compreender. Então, as revelações, elas são gradativas, de acordo com o nosso nível de evolução, de condição, de maturidade espiritual. Então, Cris, eu acho que as pessoas também, as pessoas comparam, pelos seus interesses pessoais, obviamente, né? Comparam as épocas só naquilo que é do seu interesse. Porque, por exemplo, na época do Chico, nós não tínhamos o conhecimento e a tecnologia que nós temos hoje. Eu sempre falo aqui, eu que sou formada há muito tempo, a nutrição já mudou tantas vezes que eu já fiz várias faculdades de nutrição para poder continuar me considerando nutricionista. Porque eu lembro, quando eu estudei, não se podia dar abacate para paciente cardíaco, porque era gorduroso. Hoje em dia, se sabe que a gordura do abacate é uma gordura protetora. Então, isso ninguém comenta, a gente fica preso naquilo que era um ponto, né? Era um ponto. Eu já me aconteceu uma vez de ir num lugar que a pessoa não sabia que eu era vegetariana, e quando eu cheguei lá nem tinha salada, era um arroz e um escondidinho de carne seca. O que eu ia fazer? Eu ia falar para ela, não vou comer, ia deixar a pessoa constrangida? Eu peguei o arroz, peguei o escondidinho, fui botando, peguei assim do canto, que geralmente tem menos recheio, fui botando uma carne sequinha para lá, tal, já raspei meu pratinho rápido, já comi, estava ótimo. Porque eu ia causar um constrangimento numa festa que eu acho que não era compatível, né? Eu não poderia, como era uma festa pequena, eu não podia dizer que eu não ia comer, porque a pessoa ia ficar preocupada comigo, primeira vez que eu fui na casa dela, né? Mas eu também não ia largar essa bomba, né? E eu não tinha intimidade para levar um prato para, né? Que a gente sempre vai com o nosso pratinho na mão, né? Para fazer uma gentileza, mas para não passar também constrangimento. Então, eu acho que é isso que a Gabi falou, as pessoas se pegam em pequenas coisas. Eu acho que Chico Xavier deve ficar triste de ouvir o nome dele ser citado tantas vezes como justificativa para uma coisa que eu tenho certeza que ele deve estar muito feliz de ver o crescimento do amor dos homens por toda a criação. Deve ser uma coisa que está fazendo ele muito feliz. Então, não vamos... Ele colocava as formiguinhas para fora, né, Gabi? Vamos que vai ter dedetização. É isso aí. Gente, olha, e a gente está falando isso, a gente veio aqui para o sacrifício dos animais, né? Aí eu quero convidar vocês, porque tem tudo a ver, sábado, dia 12, às 21 horas, no estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, o tema é o sacrifício dos animais no templo. Então, está aqui, vai participar conosco, nosso querido Geraldo Campetti, né, que é envolvido aqui com esse opúsculo, com esse trabalho em defesa da vida animal na FEB, ele está conduzindo aí, né, esses projetos. Doutora Irvênia Prada, super conhecida, né, da gente. Padre Paulo César, gente, ele vai trazer para a gente muitas questões que estão lá no Antigo Testamento, com relação ao sacrifício dos animais, e a nossa querida Juliana Cutolo. Olha aí, então um programinha para sábado à noite, é como Patrícia falou, em vez de a gente estar conversando, reclamando de coisa, falando da vida dos outros, é muito melhor trazer assuntos edificantes, que acrescentem, né, em vez de estar fazendo fofoca, né? Então, sábado de noite, uma baladinha, a gente chama às 21 horas, a gente fica 1h30 também estudando Lucas, e totalmente dedicado, sábado que vem, à questão do sacrifício dos animais. E vai ter música também, então apareçam, estão todos convidados, né? Deixa eu ver o que é que o nosso querido Leandro Monteiro, eu já causei constrangimento, não tive sua humildade, prima. Oh, meu Deus, acontece, às vezes a gente pega de surpresa, assim, não sabe o que fazer, né? Mas é isso mesmo, meninas. Então eu queria as considerações finais de você, nesse penúltimo episódio, né, que a gente está aqui, chorosas, mas que outras ações vão vir, e
no próximo domingo vai ter, sim, o último episódio, que é o Chefe Move, gente. Vai ser bem divertido aqui, vai ser bem legal. E Leandro já prometeu que vai cantar para a gente aqui também na live, né? Então, Gabi, por gentileza, suas considerações finais. Muito obrigada, então, por estar aqui com vocês. É muito bom sempre poder falar pelos nossos irmãos, né? Pelos não humanos. E eu até trouxe uma frase aqui do livro Conduta Espírita, tem um capítulo lá, é um livro de Valdo Vieira e André Luiz, e tem um capítulo chamado Perante os Animais. E lá ele diz que apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. E é isso que nós estamos aqui fazendo hoje, né? Tentando levar esse esclarecimento para mais pessoas, falando pelos que não têm voz e procurando, né, conscientizar as pessoas, tocar os corações. E obrigada por essa oportunidade e espero que a gente possa ter mais oportunidades de estar conversando sobre isso. Ah, vamos ter sim, não vai parar por aqui não, viu? E Leonor, é dia 12, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Dia 12, sábado que vem, 12 de fevereiro, às 21 horas, na RAI TV. Nossa, a gente tem muita gratidão, né, pela RAI apoiar esses bons propósitos da gente, eu digo, tá certo? A gente espera todos vocês aqui conosco. Patrícia, querida. Eu só tenho a agradecer. Foi uma jornada muito bonita, onde a gente aprendeu muito. Queria agradecer a você, Cris, que tem uma maneira de conduzir maravilhosa. Parece que a gente está naquela festinha de família sentada numa mesa, conversando, porque a gente fica numa naturalidade, e eu acho que o que a gente precisa é abordar esse assunto com a naturalidade que ele nos pede, né? Como a gente falou várias vezes aqui, vamos colocar essa questão junto a outras questões morais que nos incomodam, né? Orgulho, vaidade, porque também o posicionamento do ser humano diante dos animais reflete o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, eu só tenho a agradecer, foi uma jornada incrível, a você pelo seu acolhimento, sua simpatia, sua maneira de deixar a gente bastante à vontade, a participação de todos, o pessoal do MOVE, que é um presente na vida da gente, né? Nossa, muito bom, gente, muito obrigada, foi incrível. MoveChat vem aí, Juju já mandou a gente lembrar. MoveChat, gente, para fechar, né? Vai fazer essa experiência ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Vamos trazer uma receitinha, né? Vamos aqui, vai dar certo, vai dar tudo certo, gente. E aí eu quero agradecer muito também a RAI TV e a Sou por essa transmissão, a gente está no Insta também, né? Por ele ter aceito, né, esse desafio de fazer esse programa, que é uma iniciativa de muitas que virão, se Deus quiser, e de outros movimentos, né, que é uma tendência. Gabriela, que esteve aqui pela primeira vez, muito obrigada, viu? Uma simpatia. Essa Patrícia, né, nem se fala, né? Essa Patrícia veio várias vezes e sempre nessa alegria, né? Essa voz dela assim. É muito bom estar aqui com vocês, ter conhecido o MOVE, né? Eu consegui expandir muito assim, minha percepção para os animais, que ficava também muito concentrada quando lia as mensagens, eu já disse aqui, lia as mensagens e mais na gente, né? No homem, e agora, quando eu leio as mensagens, eu consigo enxergar nelas do Evangelho os animais, a natureza, tudo, né? Gratidão eterna por isso. E domingo que vem a gente está por aqui novamente, a gente se encontra, viu? Nada de despedidas, né? A gente vai aí caminhando junto, tá certo? Fiquem com Deus, uma ótima semana, um beijo para todo mundo e até domingo, se Deus quiser. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.